Olá, meu nome é Celeste Gomes. Eu sou economista, eu sou professora de yoga e eu tenho uma experiência positiva no sentido de chegar à maturidade com saúde e qualidade de vida. Eu gosto muito de contribuir para que as pessoas também, através de escolhas inteligentes, consigam adquirir longevidade com qualidade de vida, consigam lograr longevidade com qualidade de vida. Nessa minha caminhada, nessa minha experiência, tentando escapulir das tendências hereditárias de doenças dos meus ancestrais, pensando fora da caixa, eu fui estudando, aplicando, acumulando conhecimento nessa área, tanto em regularidade de movimentação física, como física, mental, emocional, como em alimentação, aplicando em mim mesma e também em outras pessoas. Durante algum tempo, eu forneci refeições para um grupo de pessoas e a dieta era baseada no equilíbrio yin e yang, no equilíbrio sódio-potássio, no equilíbrio acidez-alcalinidade. E eu vi com os meus próprios olhos várias pessoas superarem os seus problemas crônicos e terem seus remédios suspensos pelos seus próprios médicos. Então, eu estou fazendo essa série de vídeos para a gente discutir esse assunto. Eu gostaria muito que você comentasse, falasse para mim das suas dificuldades, se você tem alguma ou se não tem, se inscrevesse no canal do YouTube, que é para a gente trocar essas ideias. No vídeo anterior que eu fiz, eu falei de que um alimento deve ter uma composição apropriada de carboidratos, proteínas, lipídios, que são as gorduras, vitaminas e sais minerais. Hoje nós vamos focar um pouquinho mais em carboidratos. São alimentos com molécula de carbono, hidrogênio e oxigênio, por isso são chamadas hidratos de carbono. Existem algumas dietas que eliminam determinados elementos dessa composição e fazem assim uma predominância de um elemento só, com o objetivo de alcançar com o propósito, né, de alcançar um objetivo, uma meta em pouco tempo. Isso pode ser que se consiga esse objetivo, porém vai se conseguir com determinados problemas a se levar em conta. Primeiro é que, vamos supor, por exemplo, para a perda de peso, pode-se conseguir esse objetivo, mas não é algo duradouro. E também há um outro problema que é em detrimento da sua saúde. Vai se pagar um preço alto levando em conta a saúde. Porque realmente os alimentos precisam ter essa combinação de todos esses elementos, que é uma coisa que é imprescindível. Eu vou contar para vocês a história de um médico, prêmio Nobel de Medicina, o Dr. Eichmann. Eu faço uma pergunta para você. Seria carboidrato o vilão da história na nossa dieta? Na verdade, não é que ele seja o vilão. A vilania está no processo de refino, no processo de industrialização, nessas técnicas modernas para se fazer produção em massa a grandes distâncias e estocagem assim por muito tempo, e isso vai prejudicando, tirando os nutrientes dos alimentos e a gente ficando com certas carências. A história do Dr. Eichmann é bem ilustrativa sobre isso. No século XIX, estava graçando assim uma doença, como uma pandemia, que levava as pessoas em vários países do mundo, em vários continentes, né, do mundo, as pessoas iam ficando fracas, com fraqueza muscular, com fraqueza mental, com edemas, e essa fraqueza levava a pessoa à morte. Essa doença, que dava em todos os continentes, foi chamada de beriberi. Vem de uma língua indiana, uma das muitas línguas indianas,
Beri significa fraco, e quando as línguas indianas repetem a palavra, isso significa o superlativo. Então, beri-beri é muito, muito, muito fraco, e levava à morte. A Indonésia, nessa época do século XIX, era colônia da Holanda. Não é? Inglaterra, França, Holanda eram os países, as maiores potências que tinham várias colônias. E a Indonésia era a colônia da Holanda. E estava havendo assim, uma mortandade muito grande de pessoas com essa tal de doença de beri-beri. E o governo holandês ele nomeou uma equipe de médicos e cientistas para irem investigar essa doença. O chefe dessa equipe holandesa era o Dr. Eijkman. Dr. Eijkman. Então, ele, ao chegar na Indonésia, ele percebeu que no biotério do hospital onde ele trabalhava, ele percebeu que as galinhas estavam ficando fracas, inapetentes e acabavam morrendo. Ele, investigando essa doença, ele deu o nome de Polyneurite gallinarum, Polyneurite gallinarum. E ele reparou que um grupo de galinhas que não chegou até a morte, elas começaram a se recuperar e os sintomas desapareceram. Então, Eijkman, ele foi investigar e ele chegou na questão da ração. Na época que a doença começou a graçar lá no biotério, havia um cozinheiro que nutria as galinhas com os restos dos alimentos da mesa dos oficiais, e onde se servia o arroz polido, o arroz branco, já esbranquiçado, tirando tudo, e era considerado uma comida, na época, era considerado como uma comida melhor. E quando o Eijkman observou que as galinhas que se livraram desses sintomas e se recuperaram sem morrer, houve uma mudança na ração. É que houve uma mudança no cozinheiro, trocaram o cozinheiro, e o cozinheiro que chegou, ele entendeu que era um desperdício dar para galináceos comidas que eram da mesa dos oficiais. Ele resolveu nutrir os galináceos com uma alimentação considerada inferior, que era o arroz despolido, o arroz com película, o arroz que a gente conhece hoje como arroz integral. E as galinhas se recuperaram. Eijkman observou isso e ele ficou investigando se a Polyneurite gallinarum, da doença das galinhas que ele denominou, era a mesma beri-beri que matava os humanos. Ele observou, então, as prisões. Eram 101 prisões na Indonésia, com 300 mil presos. E ele foi recolhendo os dados e foi fazendo avaliações. E ele notou que algumas prisões serviam o arroz polido, o arroz branco. E em outras prisões era servido o arroz despolido, considerado o inferior. E ele notou que era justamente nas prisões onde se servia o arroz polido que dava grande incidência de beri-beri e de morte dos presos. Ele fez um estudo detalhado ainda, separando dois grupos de frango, servindo o arroz polido para uns e o arroz despolido para outros. E ele fez as anotações, as avaliações dele de que a incidência da doença era constante e grande no grupo de galinhas que recebia o arroz polido, o arroz branco. Bem, cientistas, depois do Eijkman, que seguiram as pesquisas depois do Eijkman, vieram a descobrir que isso era deficiência de vitamina B, essa vitamina B que fica na película do arroz. E na Bahia, eu nasci na Bahia, também havia uma grande, no Brasil todo, havia uma grande incidência de beri-beri, porque isso acontecia no mundo inteiro com a mudança da alimentação. Um grande médico foi enviado pela corte de Portugal, fez uma investigação na capitania do Grão-Pará, que correspondia à Amazônia e Pantanal Mato-Grossense, descrevendo uma série de doenças, inclusive o beri-beri, como estava matando muitas pessoas. Na Bahia,
um grande médico, que é o Dr. Francisco Silva Lima. Dr. Francisco Silva Lima era um médico famoso lá na faculdade. A Faculdade da Bahia era famosa, a Faculdade de Medicina. Havia um grupo muito de pesquisadores, que era a Escola Tropicalista Baiana. Esse médico, Dr. Francisco Silva Lima, fez vários trabalhos, ensaios a respeito do beriberi na Bahia. Eu me recordo, quando eu era criança, que a minha avó contava que a minha bisavó havia morrido de beriberi, que ela ficou muito fraca, que tinha muito edema nas pernas, que era carregada numa cadeira, carregada numa cadeira até a praia para tomar banho de mar, para ver se recuperava, e não recuperou e morreu disso. Deve ser por isso que eu adoro arroz integral, feito na pressão, bem glutinoso. Não abro mão. Arroz branco soltinho, sem nutrientes, eu não gosto. Bom, mais tarde, não é, o Eichmann ganhou o Prêmio Nobel de Medicina por esse trabalho e dividiu esse prêmio com Frederick Hopkins, que tinha feito um estudo sobre elementos acessórios imprescindíveis, essenciais para a alimentação, que foi chamado de vitaminas. Vita, de vida, amina, de acessório indispensável, vitamina. Isso me lembra um poema muito belo de uma poetisa chilena, Violeta Parra, que canta justamente a vida e essa possibilidade de nós, seres humanos, fazermos escolhas inteligentes. E o poema é lindo. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco. Cuando miro el fruto del cerebro humano, cuando miro el bueno tan lejos del malo, cuando miro el fondo de tus ojos claros, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado la risa y me ha dado el llanto, así yo distingo dicha de quebranto, los dos materiales que forman mi canto, y el canto de ustedes, que es el mismo canto, y el canto de todos, que es mi propio canto. Gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida, gracias a la vida. Então, inscreva-se no canal do YouTube, deve estar por aqui, e faça seus comentários, vamos discutir esse assunto. Olha, continuou-se a comer arroz polido, arroz branco, não é verdade? Mas aí a compensação que deram foi o aumento da indústria dos matadouros e do excesso de proteína animal, que também tem os seus problemas. E a gente discute isso no próximo vídeo. Então, aguardo você até o próximo vídeo.